Olá! Antes de começar a contar essa história, eu vou fazer uma pergunta. Você tem sonhos? E como você sonha? Acordado ou dormindo? Você já pensou o que aconteceria se roubassem ou se prendessem os seus sonhos? Como você ficaria e como será que ficaria o mundo? Pois é, a história que eu vou contar agora é sobre isto. Ela chama Prendedor de Sonhos, de João Anzanello Carrascosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Zelito Traquitana era o único inventor daquela cidadezinha. Também não precisava mais, ele sozinho dava bem conta do recado. Fazia todas as invenções e ainda sobrava tempo para os outros que pediam das cidades vizinhas. Ele vivia enfiado na sua garagem, que ele improvisou como um laboratório de testes e uma oficina de inventos. Lá, as pessoas podiam encontrar, no meio de muita bagunça, tudo quanto era engenhoca que ele havia criado. Tinha, por exemplo, o localizador de guarda-chuvas que Zelito Traquitana inventou para o Sr. Neco, que vivia perdendo seu guarda-chuvas e também o de sua esposa. Eu acho que essa invenção seria boa para mim, eu perco tudo. Vocês que estão assistindo também perdem? Bem, tinha também uma lavadora elétrica de panelas, um trambolho, que o inventor bolou para agradar a dona Dita, cozinheira da escola. É que ela sempre reclamava das crostas de gordura na hora de limpar a louça. Tinha ainda os óculos para enxergar lá atrás, ideais para as pessoas que com tanto medo do futuro parece que perdiam a memória para tantas coisas boas vividas no passado. Tinha ainda o termômetro digital de azar, encomendado pela dona Zica, que adorava medir diariamente o índice de má sorte no ar. Tinha o descascador automático de abacaxis, o abridor de cara fechada, o triturador de pesadelos, a máquina de costurar nuvens, o dicionário eletrônico da língua dos pássaros, a calculadora dos grãos de areia, o redutor de preguiça, o radioestetoscópio, a mamadeira para gêmeos, o medidor de estrelas, o identificador de puns e por aí afora. Com essa criatividade toda, Zelito Traquitana só podia mesmo ser adorado pelas crianças que lhe pediam todo tipo de invenção, todo tipo de maluquice. Foi assim que ele criou a máquina de fazer lição de casa. Uma ótima invenção para os alunos preguiçosos, mas que foi logo proibida pelos pais e professores. E Zelito não parou por aí. Ele ainda inventou o detector de broncas. Este era muito utilizado pelo Zezinho, que adorava fazer uma bobeira, umas traquinagens. E quando seu aparelho detectava que viriam broncas, ele nem chegava perto dos pais, da professora. O que ele fazia era sair correndo para a casa dos avós. E uma porção de outras novidades. Algumas ficavam incríveis, outras nem tanto. Para falar a verdade, algumas não tinham nem utilidade e outras davam defeito. A máquina de fazer lição de casa, por exemplo, nem bem ficou pronta, apareceu um defeito. É que a palavra voo estava com acento circunflexo, aquele chapeuzinho que nem se usa mais. O localizador de guarda-chuvas do seu Neco apitava às vezes escandalosamente quando ele se aproximava de uma bengala. Até o identificador de puns do inventor, certo dia, detectou puns vindos dos 4 cantos da sala de uma reunião de família. Claro, devia estar desregulado. Era muito improvável que todos os presentes estivessem soltando pum ao mesmo tempo. Apesar de que aquela festa fora regada com muita fritura e refrigerantes. Quem vai saber?
é que toda invenção precisa ser aprimorada, coisa que Zelito Traquitana sabia fazer muito bem. Um dia, sem nada para criar, ele foi remexer nos seus velhos inventos e encontrou a máquina de fabricar sonhos que ele tinha construído para Dona Maria. Todo mundo na vida tem um sonho, dizia ela, menos eu. Como não conseguia sonhar, pediu ao Zelito Traquitana que a ajudasse e ele prontamente tinha atendido e inventado uma máquina, uma engenhoca. Quando Dona Maria ligou a máquina, os sonhos foram saindo aos montes, um mais lindo do que o outro. Pensam que ela gostou? Nananina não. Ela ficou mais aborrecida ainda. Com tanto sonho bacana, ela não sabia qual escolher. De repente, a máquina deu para cuspir uns rolos pretos de fumaça e pum, pifou. Foi a sorte, porque Dona Maria descobriu que ela tinha sim um sonho na vida, que era ter o próprio sonho. Então, ela resolveu que ela mesma fabricaria este sonho. Não precisava de máquina nenhuma. Acontece que Zelito Traquitana, que neste dia estava sem serviço, resolveu consertar a máquina de fabricar sonhos, há um tempo esquecida num canto da oficina. Passou a tarde inteirinha trabalhando e a noite também. E quando foi testá-la, viu que estava produzindo sonhos normalmente. Ufa, ficou muito satisfeito e foi dormir. Só que ele esqueceu de desligar a máquina. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa muito estranha na cidade. Muitas pessoas acordaram tristes, de mal mesmo com a vida. Muitas crianças nem quiseram ir à aula. O carteiro se negou a entregar a correspondência que foi se acumulando nas caixas do correio. O que estará acontecendo? Esta era a pergunta que corria de uma casa a outra entre todos os moradores da cidade. Será alguma doença? Será alguma praga? Será mal olhado? É muito azar, comentou a dona Zica, notando o alto nível de má sorte em seu termômetro digital. O desencanto pairava no ar e ninguém sabia explicar o motivo. Até o padeiro não quis mais pôr a mão na massa, ele que adorava fazer um pão quentinho. A dona Dita até fez a merenda, mas não se animou para ligar a lavadora de panelas, deixando a cozinha suja na maior bagunça. O japonês da quitanda nem abriu as portas, estava para lá de aborrecido. O padre acordou abatido, com seu estoque de fé em baixa. Até os animais foram afetados, mal se ouviu o latido dos cachorros e o canto dos pássaros. Uns poucos moradores, ainda não afetados pela situação misteriosa, foram procurar o prefeito, que também andava desencantado da vida e desanimado. Mas aí ele teve um estalo e se lembrou do Zelito Traquitana. Foi imediatamente procurar o inventor, pedindo que ele revertesse o mais rápido possível essa situação. Não era possível uma cidade com tanta tristeza. Zelito, que não imaginava de onde vinha tanto desencanto, prometeu ajudar e lá se foi para sua garagem, sua oficina. Ele havia de descobrir uma forma de saber de onde vinha tamanho mistério e de resolver a situação. Afinal, ele trabalhava com isto, com inventos. Enquanto buscava uma solução, ouviu, de súbito, um barulho que vinha da máquina de fabricar sonhos. Foi verificar e percebeu que a tinha deixado ligada e, mais ainda, que ela não estava fabricando sonho algum. E isso era o de menos. O pior é que, inexplicavelmente, como balões presos a um barbante, um punhado de sonhos estava grudado na cúpula, em forma de antena parabólica. Então era isto.
O inventor entendeu direitinho. O desânimo dos moradores daquela cidade vinha da perda dos sonhos. Por algum defeito no seu mecanismo, em vez de produzir os próprios sonhos, a máquina estava roubando como um imã o sonho de toda a população. Zelito sabia que mesmo uma pessoa na prisão, qualquer pessoa pode sonhar, soltar a imaginação, mas se prende em o seu sonho, ela perde a vontade de viver. E era o que estava acontecendo. Então, ele desligou a máquina e soltou todos os sonhos que estavam presos nela, um a um. Eles foram voltando rapidinho aos seus donos, que no mesmo instante foram se reanimando, como que por milagre. Ufa, logo tudo retornou à normalidade e os habitantes daquela cidade de bom humor voltaram às suas tarefas. O prefeito, aliviado, mandou chamar Zelito Traquitana para agradecer pessoalmente. A cidade tinha voltado ao normal. O mais interessante foi que quando o prefeito perguntou ao inventor o que ele tinha feito para reverter a situação, ele, como se não soubesse de nada e como se não tivesse nada a ver com isso, falou: fácil, inventei uma desinvenção. E você também gosta de fazer invenções assim como Zelito Traquitana? Gostou da história? Pensou sobre os sonhos e pensou sobre os seus sonhos? Você também tem sonhos? Imaginem se eles fossem presos. Nos encontramos na próxima história.